Fala galera, eu sou a Tamily. Oi, eu sou a Jaine. Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia. Como o mês passado foi o mês da consciência negra, decidimos falar nesse vídeo sobre racismo. Sabemos que esse não é nosso lugar de fala, mas o assunto é extremamente importante e precisa ser abordado. É preciso apagar o racismo da nossa sociedade e manter viva a história de luta de negros e indígenas para que essa barbárie jamais se repita. Então continua aqui com a gente para saber mais sobre esse assunto. Primeiramente, vamos ao que é o racismo. O preconceito é um ato de julgar sem ter conhecimento, e a discriminação é um ato de tratar a pessoa diferente por diversos motivos. Então, o racismo está associado a essas duas palavras, só que ele é motivado pela origem ou pela cor da pessoa. E o racismo pode se manifestar de várias maneiras. Uma delas é o crime de ódio ou discriminação racial direta. Ele se manifesta quando as pessoas são violentadas, quando são tratadas de maneira diferente, quando não podem frequentar algum lugar devido à sua cor ou origem étnica. Esse tipo de racismo é evidente, diferente do racismo institucional, que não é tão evidente assim. Um exemplo dessa prática racista são as abordagens violentas contra pessoas negras pelos policiais, ou a desconfiança dos seguranças contra essas pessoas sem uma explicação coerente. E por último, nós temos o racismo estrutural, que é menos perceptível ainda, porque ele está enraizado na nossa sociedade, que às vezes nem percebe que é racismo. Um exemplo disso é que poucas pessoas negras ou indígenas ocupam cargos de chefia nas grandes empresas, ou quando as grandes universidades, a maioria das pessoas é branca, ou quando fazem piadas racistas e é considerado normal. As causas do racismo. O preconceito racial, ele começou lá no século XVI e XVII com a expansão marítima e comercial. Nesse período também houve a colonização do continente africano e, consequentemente, a escravização dos povos africanos e também o genocídio dos povos indígenas. E nesse momento, os europeus, eles buscam justificar as ações deles. Então eles criam certas teorias afirmando que existia uma hierarquia entre as raças, uma espécie de pirâmide, que no topo estavam os brancos, seguidos pelos asiáticos, indianos, indígenas e, por último, estariam os negros. Segundo essas hipóteses, eles afirmavam que somente os brancos tinham a capacidade intelectual de trabalhar a terra, de governar e de prosperar, e que os negros eles só tinham a capacidade, eles só eram aptos ao trabalho braçal. Com a chegada do século XIX, ocorreu a abolição da escravidão, mas o racismo não acabou. Nesse período, surgem vários estudos científicos a fim de estudar as supostas hierarquias definidas pelos europeus entre as raças. Diversos antropólogos e psicólogos da época lançaram um estudo chamado craniometria. Eles coletavam medidas de crânio entre diferentes raças e comparavam com a sua origem social, a fim de atestar que as populações negras elas eram mais propensas a cometer ações violentas, mas desconsiderando o fato de a violência ser um fenômeno social. Durante o governo nazista, as teorias de supremacia racial foram amplamente difundidas entre a Alemanha e seus aliados, como, por exemplo, a Itália. E nos Estados Unidos não foi diferente. Eles defendiam abertamente a supremacia da raça branca. Na passagem do século XIX para o século XX, foi o momento em que o racismo instalou-se em uma sociedade que já não podia mais manifestar seus anseios racistas legalmente de maneira explícita, mas os manifestava de diversas outras formas, como medida de coerção da cultura e dos hábitos dos negros. Por exemplo, foi proibida
por um decreto que está presente no Código Penal de 1890, a prática de difusão da capoeira, que é uma arte de origem africana. No Brasil e em outros países que utilizavam da mão de obra escrava, o racismo resulta principalmente da colonização e da escravidão. Um fato muito importante na história foi o dia 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, que proibiu a escravidão. Mas não foram criadas políticas de inserção dos recém-liberados no mercado de trabalho e também na educação. Além dessa situação, os ex-escravos ainda enfrentaram o problema da fome e da moradia, visto que a maioria perdeu do dia para a noite as condições básicas de subsistência que antes tinham quando ainda eram escravos. Outro fato muito importante na história é a criação da Lei nº 7.716 de janeiro do ano de 1989, que torna crime qualquer manifestação que exclua ou discrimine pessoas em função da sua cor, etnia ou raça social. Conhecida como Lei Antirracismo, essa medida jurídica representa um enorme passo na luta contra as desigualdades raciais no Brasil. Ela prevê pena de prisão a quem cometer crimes de ódio e intolerância racial. Tá, e o racismo reverso? Esse assunto tomou durante um tempo conta das redes sociais, é importante a gente trazer ele aqui. Resumidamente, o racismo reverso seria uma forma de preconceito ou injúria de motivação racial proferida contra uma pessoa branca ou de um negro para um branco. É preciso levar em consideração que o racismo, para que seja constatado, precisa ir muito além das ofensas verbais. Trata-se da ofensa, da violência, do preconceito, aliados a um histórico social de exclusão e marginalização. Ou seja, foi necessário que os negros fossem sistematicamente discriminados, excluídos e maltratados, para que atitudes de preconceitos contra a população negra fossem consideradas racistas. Isso significa pensar que devemos enxergar as relações de poder. O racismo ocorre contra a classe historicamente oprimida, e nunca contra a classe que sempre foi dominante e opressora. Isso significa, então, que não é possível falar de racismo reverso, na medida em que até então, no Ocidente moderno, não houve nenhuma subjugação, marginalização ou escravização dos povos brancos. Como podemos fazer para mudar o racismo? Não ria nem silencie. Ainda que esteja constrangido diante das brincadeiras a respeito da cor da pele, do tipo de cabelo, da forma do rosto e do corpo, você não pode frear com medo de ser visto como chato, que cobra o bom comportamento em um grupo de amigos ou em um ambiente público. Com paciência e de forma educada, você estará educando os demais. Reaja. Os episódios de preconceito e discurso de ódio são cada vez mais frequentes nos ambientes públicos e também nas redes sociais. Não basta você dizer que é contra o racismo, contra estas práticas. Deve ter atitudes que demonstram sua postura antirracista. O silêncio é conveniente. Colabora com o racismo. Usufrua dos canais de denúncia. Converse. Não há nenhum negro na sua família, no grupo de amigos, na sala de aula do seu filho ou no prédio? Não é por isso que as questões referentes aos negros devem deixar de ser discutidas no dia a dia. Uma sociedade mais respeitosa e igualitária deve ser o interesse de todos. Valorize o conhecimento, leia produções de autores negros, consulte com especialistas negros, dissemine ideias de pensadores negros, siga perfis de influenciadores respeitados nas redes sociais.
Incentive. Na pandemia, teve um grande destaque o incentivo aos pequenos comerciantes e empreendedores para que pudessem sobreviver à crise econômica. Que tal valorizar também os negros, que são comerciantes e prestadores de serviços no seu bairro e nos arredores? Divulgue os bons trabalhos e também compartilhe os contatos. Indique. Sua empresa está com vagas abertas? Indique profissionais negros para processos seletivos. Muitas vezes, as informações sobre esses postos de trabalho têm uma circulação restrita. Eles não atingem públicos variados. Questione-se. Dedique-se aos exercícios de observação. Treine o seu olhar. Preste atenção nos lugares que você mais frequenta. Escritório, bares, locais públicos, parques, eventos. Quantas pessoas há naquele local? Que posição elas ocupam? E principalmente, elas são negras? Que posição esses negros ocupam? Quantos negros estão lá? Você acha que esse número reflete a realidade brasileira? Agrupe-se. Participe de mobilizações, procure grupos temáticos que envolvam pessoas negras. Esses espaços eles não são exclusivamente para negros, pelo contrário, a presença de brancos costuma ser bem-vinda, o que dá diversidade à pauta desses encontros e aumenta o potencial disseminador de boas práticas. Bora conferir as séries que listamos sobre o assunto? Elas exploram a questão do racismo e escancaram os preconceitos, sejam eles velados ou não. Cara Gente Branca é uma série baseada no filme de mesmo nome, lançado em 2014. A série é sobre um grupo de alunos negros que estudam em uma universidade norte-americana majoritariamente branca. Eles são frequentemente desrespeitados e a obra destrincha temas relevantes acerca do racismo, de forma extremamente didática e crítica. Em Atlanta, ele larga os estudos e se torna empresário de seu primo, o rapper Paperboy. Em um mundo que finge que o racismo não existe mais, o protagonista e outros personagens convivem com o preconceito e a falta de oportunidades no dia a dia. Em resumo, a série busca mostrar a realidade dos negros nos Estados Unidos. A vida e a história de Madame C.J. Walker é protagonizada por Octavia Spencer. A série conta a história verídica de Madame C.J. Walker, que desenvolveu uma linha de produtos de beleza para mulheres negras e criou um verdadeiro império, tornando-se a primeira mulher milionária dos Estados Unidos a conquistar a própria fortuna. Olhos que Condenam é baseada em uma história real. A série mostra a vida de 5 jovens negros mudar completamente quando eles são acusados injustamente de um crime. Em 4 episódios é possível acompanhar o passo a passo de um dos maiores erros cometidos pelo sistema judiciário norte-americano. Todas as séries indicadas estão disponíveis na Netflix. Obrigada por continuar com a gente até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!